Voltamos, então, com a quarta palestra do nosso Congresso Florestas Online 2022, o nosso quarto dia, nossa quinta palestra, desculpe, né? Quinta palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2022. E acabamos de ver a palestra da Angeline, agora tem um monte de gente no chat aqui perguntando, querendo participar. Mas legal, florestas urbanas, tem um monte de coisa para a gente aprender. Mas acontece aquele velho problema que acontece aqui em Campo Grande, tem umas árvores maravilhosas, de vez em quando dá um temporal, cai uma baita de uma árvore em cima do carro. Como resolver esse problema? Bom dia, Tamires, seja bem-vinda. Bom dia, Paulo, obrigada pelo convite. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente também. É um prazer estar no Florestas Online. Então vamos lá nessa análise de risco de queda de árvores na floresta urbana. Eu estou louco para saber. Dá para resolver esse problema? O tempo é seu, parece é sua, Tamires. Obrigada, Paulo. Bom, pessoal, primeiramente agradecer pela oportunidade, como a professora falou antes de mim, é muito importante esse espaço para as florestas urbanas dentro do setor florestal, né? E o Paulo me convidou para falar sobre a análise de risco de queda de árvores. Eu sou Tamires, né? Sou engenheira florestal, sou especialista em arborização urbana, mestre em ciência florestal, agora estou no doutorado também aí dentro do tema. Bom, como a professora mencionou antes, né, a maioria da população habita o ambiente urbano e até 2050 a previsão é que isso aumente muito mais, né? Então é por isso que a gente precisa gerar cidades efetivamente sustentáveis, né? A professora mostrou aí os diversos benefícios que a gente tem com a arborização urbana. Então eu acredito, né, que hoje a gente não consegue habitar os grandes centros urbanos sem a existência de árvores. Mas para isso a gente precisa manejar muito bem esse componente, né? Para que o nosso desafio, né, como gestor, hoje é elevar os benefícios ecossistêmicos dessas árvores para a população com o menor risco associado possível, porque infelizmente existe risco, né, em tudo que a gente vai fazer quando tem pessoas presentes, né? Bom, então não tem sido nenhuma novidade, né, por aí, esse tipo de notícia, né? Acredito que todo mundo já tem aberto aí uma página de notícia e visto notícias com queda de árvore dentro das cidades, né? Então, algumas aí que eu peguei nas últimas semanas, né, no Brasil todo, né, a Defesa Civil registrando pontos de queda de árvores, 13 ocorrências de quedas de árvores em Rio Branco, um carro atingido por poste após a queda de uma árvore numa rodovia no Distrito Federal, motociclista que ficou ferido após ser atingido por queda de árvore em Taubaté, queda de árvore destruindo veículos em Belém e um Camaro entre eles, né? Então você vê aí como também a gente tem o problema financeiro, né, atingindo os bens das pessoas, né? E infelizmente também levando pessoas a óbito, né? Como nessa última notícia aí, que é o maior bem que a gente pode perder e é o maior risco, né? Que pode existir dentro de uma cidade com uma queda de uma árvore. A gente tem aí também um vídeo que viralizou nas últimas semanas, né, de uma pessoa que foi quase atingida por uma árvore, né? Acredito que ela nasceu de novo, né? Então, foi muita sorte, realmente. E, infelizmente, né, do jeito que a gente tem manejado as florestas urbanas atualmente, a gente tem a expectativa de que esse vídeo não seja uma raridade, tá? A tendência é que existam mais árvores caindo se a gente não colocar profissionais capacitados, gestores aí com vontade de fazer, né, observando o risco, né, e inferindo sobre o grau de risco que a gente tem. Mas e aí, como que a gente consegue prever que uma árvore vai cair? A gente precisa de bola de cristal, de jogar as cartas, né? Como que a gente vai fazer? Na verdade, não. A gente precisa estudar os fatores que levam, né, à queda de árvore, entender e dominar isso, para que a gente aplique métodos que consigam mensurar, né, o grau que esses fatores estão interferindo no risco de queda. E dessa forma a gente consegue aí a tomada de decisão pelos gestores, né? O nosso grande desafio hoje é obter esses métodos, né, que geralmente que sejam efetivos, né, realmente forneçam informações para a gente tomar a decisão dentro das cidades, né? Bom, e aí eu vou citar alguns desses fatores, né, que a gente estuda para que inferem sobre o grau de risco associado a uma árvore dentro das cidades. O primeiro deles é o ciclo de vida, né? A professora Angeline até mencionou aí agora que a gente precisa entender que as árvores são seres biológicos. Então, assim como nós, elas têm um período de sobrevivência, né, aqui na Terra.
Então, assim como nós, elas nascem, crescem, se reproduzem, em algum momento elas vão senescer, né? Não aí exatamente com essas palavras, né? Mas associando aí ao nosso ciclo de vida, é assim que funciona. Então, às vezes, quando a gente vai suprimir uma árvore na cidade, é um grande transtorno social, né? Porque as pessoas se incomodam muito com isso. Então, eu acho que a gente precisa, no Brasil, gerar essa cultura nas pessoas de que as árvores elas precisam ser retiradas em algum momento. E é claro que isso tem que ser feito com um planejamento adequado para impactar o mínimo possível, né? Outro fator muito importante é o ambiental. Então, onde essa árvore está inserida vai influenciar no grau de risco dela também. O grau de urbanização que essa espécie aí, essa árvore está submetida, interfere muito no seu ciclo de vida, né? Pode diminuir, pode aumentar. E também interfere em como ela vai reagir. Porque a gente tem que entender que a árvore urbana, ela já está em uma condição muito diferente de uma floresta natural. Então, ela já se submete ali, né, a diversos problemas diariamente. Ela tem que enfrentar ali poluição, escassez de água, solo compactado, ausência de nutrientes. Então, não é fácil ser uma árvore urbana, né? E ela precisa estar enfrentando isso todo dia e se aclimatando o tempo todo ali naquele ambiente. Então, por si só, ela já está sofrendo ali uma variação e um estresse muito grande. Além disso, a gente tem que observar muito bem no planejamento de que bioma é uma espécie, né? Porque se a gente insere uma espécie em outro bioma muito diferente do de origem dela, isso pode causar problemas também, ela não vai se adaptar. E a tipologia, né, que a professora citou na apresentação dela. Porque uma árvore, por exemplo, que está no remanescente, ela não é uma árvore com o mesmo risco de queda do que uma árvore que está numa calçada, por exemplo. Até porque o grau de risco precisa considerar o uso daquele local. Então, se é uma árvore próxima de uma escola, de um estacionamento, ela fornece um risco diferente de uma árvore que está no remanescente, numa praça grande, né? Então, difere bastante. Outro fator é pragas e doenças, né? As árvores, elas estão submetidas a esse tipo de ataque, assim como nós. Então, as aves, elas podem aí, né, ter infecções por fungos, bactérias, né, serem acometidas por uma doença ali, e isso diminui muito esse ciclo de vida e essa permanência dentro da floresta urbana. E o fator aí que hoje acho que é preponderante no Brasil é o manejo. A gente, infelizmente, tem um manejo praticamente ausente, né, dentro das cidades. Então, a gente não faz irrigação das árvores, a gente não fornece adubação. Além disso, a gente tem cada vez mais diminuído a área para o crescimento vegetativo dessas árvores urbanas, fazendo canteiros cada vez menores, calçadas cada vez mais enxutas, né? Hoje, as nossas cidades precisam de ter muito espaço para as pessoas, né? Então, como que a gente vai planejar uma cidade que abrigue a gente e as árvores com eficiência, né? Não dá para fazer um em detrimento do outro. A gente precisa alcançar um equilíbrio, até porque o manejo, ele é essencial para a gente diminuir o risco de queda das árvores dentro das cidades. Bom, e aí agora, conhecendo todos esses fatores, a gente consegue aplicar métodos que mensuram, né, o que é uma árvore de risco, se aquela árvore está realmente oferecendo risco para a população, para a gente tomar a nossa decisão. A gente vai manter, a gente vai monitorar ou a gente vai precisar remover. A primeira iniciativa de fazer uma avaliação para o risco de queda é uma iniciativa norte-americana, né, através da ANSI 300, que é uma norma da ISO, né? Então, essa norma, ela divide as avaliações de risco em nível 1, 2 e 3. O nível 1, ele é uma avaliação muito generalista. Então, ali você vai fazer uma observação visual, né, de um grupo de árvores, para inferir sobre os fatores que estão afetando o risco de queda, né? E esses fatores, eles são aqueles que predominam em todos os indivíduos. Então, essa análise de nível 1, ela não é muito utilizada, porque ela não considera como que o indivíduo está, né? Ela não considera a particularidade do indivíduo naquele ambiente. Então, pode ser que uma árvore seja uma árvore de extremo risco e a outra não, né? Porque a gente tem, inclusive, fatores genéticos que podem influenciar na adaptação das árvores sob determinado nível de estresse. Já a análise de nível 2, ela é uma análise individual. Então, eu vou ali árvore por árvore, com um formulário, com vários fatores, né, que geram risco e vou avaliando. A maioria deles dão nota, né, de 1 a 5, de acordo com a predominância daquele fator. E hoje essa é a análise mais utilizada.
E a gente tem também a análise de nível 3. Aí já é uma análise mais profunda, mais sofisticada, né? Porque ela envolve instrumentação. Então, eu já preciso de equipamentos que vão me dar ali imagens do interior do lenho, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esses equipamentos também. Falando da análise de nível 2, que é hoje a mais utilizada, né? Até porque ela é a mais barata, porque ela não utiliza instrumentação. Se ela utiliza instrumentação mínima, como martelo, binóculo, né? Coisas desse tipo. E também porque ela não é generalista, então ela é eficiente e tem um baixo custo. Ela consiste na diagnose visual de sintomas, defeitos, da vitalidade e ela infere sobre o fator de risco relacionando o indivíduo à sua localização, o que é muito importante. A gente só considera um método efetivo também para análise de risco quando ele associa isso ao ambiente em que aquele indivíduo está alocado, né? Porque não tem necessidade de eu optar por remover um indivíduo que está no remanescente, que não está colocando ninguém em risco. Para essa análise, a gente tem hoje um método certificado pela Associação Internacional de Arboricultura, que é a AISA, né? E esse método ele se chama TRAC, né? Ele é um formulário, traduzindo, ele é Tree Risk Assessment Qualification, né? Então, é uma avaliação de risco de árvores urbanas. Ele é um formulário, né, onde a gente vai marcando ali as características que estão presentes ou ausentes em cada indivíduo urbano, né? Então, consiste de uma análise visual, então você precisa ter um conhecimento bastante aí aprofundado, né, para estar identificando isso de forma visual. E no final a gente gera uma matriz de risco, considerando também o local que o indivíduo está inserido. Como todos os métodos, tem alguns problemas nesse formulário, né? Muitos estudos acreditam e mostram que primeiro, ele varia muito com a percepção do avaliador, mas isso aí é um problema da análise de nível 2, que é um pouco difícil da gente excluir, né? E segundo, muitos acreditam que ele superestime o risco de queda, né? Então, isso influencia muito na tomada de decisão do gestor e é algo que tem que ser feito com bastante cautela. Mas hoje, esse é o método aceito aí no mundo pela Sociedade Internacional de Arborização. Aqui no Brasil, a gente teve iniciativas, tá, para criar uma norma de avaliação, de manejo, e aí disso surgiu a NBR 16246-3, pela ABNT, né, que é a norma para manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas. Também há críticas sobre essa norma, porque ela foi uma norma inspirada em normas norte-americanas e não refletem a realidade do nosso país, né, gente? Primeiramente, a nossa gestão da arborização urbana aqui é totalmente diferente, né? A gente tem um problema de gestão pública, faltam políticas públicas, faltam leis, enfim. A gente não tem dado a mesma atenção que os países de fora dão, né? Alguns deles. A gente tem também uma arborização aqui no Brasil muito mais madura do que em alguns países norte-americanos, tá? E, além disso, a gente tem problemas aí relacionados ao manejo, né? Que a gente não tem feito da forma como eles fazem. E eles têm árvores mais cônicas também, então as espécies totalmente diferentes, com outras doenças, né? Outros comportamentos. Planejamento urbano também totalmente diferente lá. A gente observa que tem parâmetros arquitetônicos que não são aplicados aqui no Brasil, planejamento das cidades em geral. Então, não seria o ideal a gente se inspirar numa norma norte-americana para estar fazendo uma norma para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente utiliza várias outras metodologias, essa não é uma norma muito utilizada, como, por exemplo, o formulário proposto por SEITS, né, que foi proposto para a cidade de Curitiba. É um formulário muito eficiente, a gente já utilizou aqui nos nossos estudos. E tem municípios também que já estão tendo essa percepção, tá? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um formulário de avaliação próprio. E é muito legal, eu acho um formulário super bacana, bastante eficiente também. Bom, mas falando agora do outro nível, né, que é a análise de nível 3, que é a que gera aí a maior curiosidade em todo mundo, ela é uma análise mais sofisticada que utiliza equipamentos, né? Eu tenho mais afinidade com os tomógrafos, né, que foi o que a gente utilizou para avaliar algumas árvores aqui da UFV, mas existem uma diversidade de equipamentos. Eu vou falar mais deles porque é o que eu domino melhor. Essa análise de nível 3, ela consiste na análise do interior do lenho, inferindo sobre resistência da madeira, sobre instabilidade da árvore com relação ao vento, tá? Então, eu consigo ali ter análises mais complexas, né? Não é uma análise visual, eu estou conseguindo ali
É como se fosse fazer um raio-x mesmo da árvore para tomada de decisão. Bom, falando aqui dos tomógrafos, né, que são hoje os equipamentos mais famosos que a gente tem para análise de nível 3, a gente tem basicamente dois tipos, que é o sônico e o elétrico. A gente utilizou os dois aqui, né, no meu estudo de dissertação de mestrado aqui na UFV, e eles dão resultados bem bacanas, tá? O sônico, ele opera através da propagação da onda sonora através do lenho. O som, ele precisa de um meio físico para se propagar, né? Então, quando eu tenho ali a presença de um lenho preenchido, sem ocos, a velocidade do som é mais rápida, porque ela está se propagando através de um meio físico. Mas quando eu tenho um oco, essa onda sonora ela fica sem material para se propagar, então a velocidade é muito lenta. E é através disso que o tomógrafo sônico funciona. A gente faz um tomograma mesmo do lenho, tá? E ele gera ali, vou mostrar depois, um mapa colorimétrico mostrando onde tem ocos e onde não tem. O equipamento é fabricado por uma empresa alemã e ele se chama Pyrus. E o outro é o Tritronic, que é fabricado pela mesma empresa, e ele age através da condutividade elétrica através do lenho, né? A gente sabe que quando a madeira ela está mais úmida, né, ela tem uma diferença de condutividade elétrica do que quando ela está mais seca, né, com menor teor de água. E também a condutividade elétrica é muito afetada pela composição química dos materiais, né? Então, quando o lenho ele está degradado, quando ali o agente degradante vai quebrando moléculas, né, vai degradando compostos da madeira, hemicelulose, celulose, essa composição química muda. Então, isso altera a corrente elétrica dentro da madeira, e é assim que o tomógrafo sônico, né, o tomógrafo elétrico, desculpa, gera o seu mapa colorimétrico. Aqui, ó, é o exemplo do que gera o tomógrafo sônico, tá? A gente comparou, né, no nosso estudo, o corte real da árvore com os resultados dos nossos tomogramas. Então, a gente pode ver que quando a gente tem ali uma baixa velocidade, né, da onda sonora, fica azul ou rosa, a área ali do tronco, né? E aí a gente sabe que tem um espaço vazio, ou seja, essa árvore tá oca, né? E o oco, ele é muito perigoso, né? A gente associa ele aí a grande grau de risco, porque ele diminui, né, dependendo ali da sua localização, ele diminui a resistência mecânica do lenho aos esforços externos. Então, isso é muito perigoso. E a gente mediu a 20 centímetros acima da base também, que é um ponto estratégico de resistência para a árvore, tá? O fabricante, né, tem um manual aí que nos orienta sobre essas colorimetrias. Então, quando tá marrom, tem uma alta velocidade da onda sonora. Então, tá ok, madeira saudável, preenchida. Já quando a gente observa o azul, é um ponto de atenção, porque a gente tá ali com um espaço vazio, né? Já o tomógrafo elétrico, ele gera esse tipo de imagem aqui, ó. Quando a gente tem uma área em vermelho, a gente está com uma alta resistividade elétrica, e isso indica um menor teor de água. Quando a gente tem um oco com menor teor de água, quer dizer que a gente já está com uma degradação ali finalizada, né? Já está seco. Então, essa é uma árvore que já está há algum tempo com esse problema, o que também é um ponto de atenção muito grande. E quando a gente tem uma região azul, significa baixa resistividade, que é um maior teor de água. O que é isso, né? Provavelmente vai ser uma degradação incipiente, porque quando a árvore ela está com um processo de degradação, principalmente por fungos, né? Ela tem um maior teor de água no lenho, porque as hifas dos fungos precisam de muita água para se reproduzir. Então, já é um indicativo de uma infecção fúngica normalmente. Outro fator é que isso muda muito a composição química da madeira, né? Porque estão sendo degradados, no início principalmente, são degradados muitos compostos da madeira, nesse processo de degeneração ali. Então, essa mudança química, né, na concentração de íons, deixa também essa região azul. Só que o fabricante não indica que a gente use esses equipamentos em separado. Com o tomógrafo sônico, ainda é mais fácil da gente ter uma tomada de decisão. Mas o elétrico, não. O elétrico ele foi feito realmente para ser usado em conjunto, tá? Até porque ele tem padrões de espécies, né? Enfim. Depois até me coloco à disposição para explicar mais, porque é bem complexo e o tempo aqui não dá. Mas aí a gente precisa associar as cores que se manifestam nos dois mapas
para a gente ter uma tomada de decisão mais efetiva, tá? Porque muitas vezes pode haver aí uma margem de erro dentro desses resultados quando a gente usa um só. Então, quando a gente tem ali um azul e um vermelho, isso é indicativo de cavidade. Por quê? Eu estou tendo uma baixa velocidade da onda sonora, espaço vazio, e estou tendo um menor teor de água no lenho. O que é isso? É um oco que já está estabelecido há algum tempo naquela árvore. Então, isso é um ponto de atenção muito grande. Quando a gente tem marrom e azul, a gente tem deterioração incipiente, porque a gente está tendo alta velocidade na propagação da onda, né? Então, lenho preenchido, madeira saudável, só que está azul no tomógrafo elétrico. E aí, isso indica umidade. E umidade é o quê? Ou indica ou umidade ou mudança na composição química, né? Então, isso é ali um indicativo de uma degradação inicial. Então, é um ponto de atenção, pode ser uma árvore que tem que ser monitorada, né? Fica a critério aí do gestor. E quando a gente tem também marrom com vermelho, a gente tem lenho saudável, porque tem tronco preenchido e menor teor de água. Então, tá ok, não teve mudança química, tá tudo certo. E quando a gente tem os dois azuis, a gente tem deterioração ativa. Por quê? Eu tenho oco e tenho alto teor de umidade e mudança na composição química, né? Então, eu estou com o oco ali ainda se formando, né? E ainda existindo ali essa atividade biológica. Então, é um ponto de atenção também muito grande, pode ser um ponto de monitoramento também, né, para ver se isso vai evoluir ou não. Bom, mas como eu disse antes, a gente tem outros equipamentos no mercado, tá, que podem ajudar a gente. No Brasil, a gente utiliza muito pouco ainda esses equipamentos, até pelo alto custo que eles chegam aqui, né, a maioria deles são alemães. A gente tem um que é muito utilizado, é o penetrógrafo, né? Ele consiste em uma espécie de agulha que a gente introduz ali no tronco, né? E ele vai gerando um mapa, né? Com os picos de resistência mecânica da madeira. Então a gente consegue ver os pontos de fragilidade dentro do tronco. A gente tem scanners de raiz também, né? Que fazem ali como se fosse um raio-x das raízes. Só que ele tem algumas limitações, porque ele é mais utilizado para as raízes superficiais. Temos teste de carga, né, que são equipamentos aí que simulam, né, uma tensão sobre o tronco e inferem até que ponto esse tronco está resistindo, né, caso ele fosse submetido a isso. E de resistência ao vento, né, que medem aí a inclinação da árvore com o vento, né, então isso é muito bom para regiões, principalmente litorâneas, por exemplo. A gente até fez um estudo aqui, a Angeline orientou um estudo, né, que usou esse tipo de equipamento, aí, inclusive entre espécies. Então, isso é muito bom para nós, gestores, tomarmos decisões na hora do planejamento, por exemplo, né? Consultar um tipo de estudo desse. Bom, só concluindo, pessoal, a análise de risco de queda de árvores é questão de saúde pública, não dá mais para ignorar. A gente precisa proteger pessoas, os bens das pessoas, imóveis, e cuidar da arborização urbana é essencial, porque a gente não consegue viver sem ela, como a professora deixou bem claro, ainda mais agora que a gente está passando pelas mudanças climáticas, e esses cenários de queda vão ser cada vez mais comuns, porque a gente está com uma arborização madura e a previsão de tempestades cada vez mais severas, né? Então, a gente precisa se adaptar a isso e a gente, como gestor, tem o dever, né, de mostrar para as pessoas que isso é questão de saúde pública e a gestão pública tem o dever também de investir nisso, né, dentro dos municípios. Além disso, é necessário otimizar os métodos de avaliação existentes, né? Muitas vezes os métodos são muito subjetivos, variam muito com a visão do avaliador, ou então a gente tem equipamentos que não são voltados para a realidade brasileira, né? Como eu mostrei ali, o caso dos equipamentos alemães. Então a gente precisa estar sempre estudando para parametrizar esses métodos, né, na nossa realidade. E os usos desses equipamentos super sofisticados não dispensam um profissional habilitado, né? Até porque hoje a gente precisa interpretar os resultados, e não é fácil, né? A gente, quando fizemos essas tomografias aí, a gente fez em 43 árvores, então a gente precisou interpretar ali com muito cuidado, né? Inclusive, gerou um resultado bem legal aí para o UFV manejar as árvores desse ambiente, né? E é isso, pessoal, eu estou à disposição. Agradeço muito o Paulo pelo convite, tá? Eu deixo meu e-mail aí, meu telefone. Convido vocês também a seguirem a minha página Catos Florestal, onde a gente oferece gestão da arborização urbana aí para quem estiver precisando. Muito obrigada. Vou pedir para a nossa diretora Luísa colocar seu contato aí na tela grande para o pessoal anotar. Aí,
tamires.emeric@ufv.br, @Catos Florestal, Viçosa Minas Gerais. Está aqui o WhatsApp dela aí, ó, gente. Eu sei que o pessoal vai encher você de perguntas aí, se Deus quiser. Bom, pode colocar as duas na tela aqui, você pode parar a sua projeção. Tamires, pode dar stop share aí. Vamos conversar aqui agora. Vamos lá. O Éder Garcia, muito interessante esses métodos de análise não destrutiva da madeira. Luiz Vilale, parabéns, ótima palestra. Ronaldo Crescente, Tamires, a avaliação pode ser feita tanto no período das águas ou da seca? Pode sim, Paulo, porque ali a gente coloca pontos, né, que ficam um pouco mais dentro do lenho ali, né? Então a gente ultrapassa essa parte superficial. O teor de água ele interferiria apenas no tomógrafo de resistência elétrica, né? Mas como a gente não coloca pontos muito superficiais, eu acredito que isso não tenha grande interferência. Olá, Wesley Fonseca, excelente apresentação, parabéns, Tamires e a Florestas Online, por trazer inovações nas avaliações do risco de queda de árvores, um tema tão importante para o manejo de florestas urbanas. O Carlos Henrique Contreiras, parabéns, Tamires, uma palestra excelente, tecnicamente muito completa. Éder Garcia, há algum tipo de calibração que deve ser feita no equipamento em função dos grupos de árvores, por exemplo, coníferas ou folhosas? Então, quando a gente vai utilizar esse equipamento, ele já vem ali com outro equipamento que chama Picos, que é como se fosse um compasso, onde a gente precisa tirar a geometria de cada árvore. Então, isso é muito difícil quando a gente tem árvores com muitas reentrâncias, né? A gente sempre brinca que para eles lá é muito fácil de fazer, porque a árvore é cônica, então eles pegam esses pontos rapidinho, né? Mas a gente não, a gente precisa colocar os pontos ali de maneira correta para captar os defeitos e para captar a geometria, né? Então a gente calibra dessa forma, porque a gente tira ali a geometria da árvore, né? Vocês viram ali nos mapas colorimétricos que pega direitinho ali as reentrâncias, né? Porque a gente tem todo esse trabalho antes, né, de fazer essa geometria. E com relação ao elétrico, ele tem padrões, né? Então, muitas vezes uma espécie ela tem um interior mais úmido. Então, a gente precisa entender esse padrão também para não interpretar de forma errada. Ângela Maria de Souza Silva, a Tamires é incrível e pronuncia com muita propriedade e clareza. Excelente palestra, parabéns. Ronaldo Crescente pergunta: o eucalipto é muito suscetível à queda nas cidades? Olha, Paulo, eu não tenho esse conhecimento, na verdade, eu nunca analisei o eucalipto, tá? Mas eu não tenho visto ele com essa suscetibilidade, não, né? Até porque é uma árvore cônica, né? É uma árvore muito bem adaptada às condições brasileiras. Só tem que observar aí problemas com raízes, né? Enfim, a gente tem sempre que observar o local que a árvore está, né? Eu sempre lembro de uma coisa que a professora Angeline me fala sempre, que é a árvore certa no local certo, né? Então a gente precisa sempre tomar cuidado com isso. Ítalo Marques, parabéns, Tamires, excelente palestra, muito completa. Elida Santos, excelente apresentação. Éder Garcia, beleza, muito bom. E obrigado pelas respostas aqui. E aí eu quero fazer a pergunta seguinte: como é que eu sei que a árvore está caindo? Assim, eu não tenho essa metodologia toda. Estou aqui na cidade, eu vou lá bater na árvore, para ver se ela está rouca. Porque aqui você quer podar a árvore, é um problema. Se você podar a árvore sem autorização da prefeitura, você vai ser multado. De repente, você vê que a árvore está muito pendida para o lado, porque o pessoal da empresa de energia, vai lá e poda ali no meio, né, por causa dos fios, e fica uma parte para cá e outra parte para lá. De repente, parece que ela vai cair para cá. E a gente quer podar ali, mas não pode. Como é que a gente faz para acertar todos esses problemas, todas essas dificuldades, na sua opinião? Olha, Paulo, a primeira coisa é contratar um profissional que conhece, né, para a gente fazer essa avaliação. Infelizmente, a gente precisa avaliar aí uma série de fatores juntos, sabe? Às vezes, um único fator não está afetando a saúde dessa árvore. Só que ele, em concomitância com o outro, pode gerar uma árvore de risco. E é muito importante a gente falar também, que você até mencionou aí antes, árvore que cai folha, que te incomoda, que você acha feia, não é árvore de risco. A árvore de risco precisa colocar as pessoas, os bens, os imóveis em risco. Então, né, as pessoas também precisam ter esse entendimento hoje, porque o que eu mais vejo aí, né, eu tenho vários amigos que trabalham em prefeituras, são eles falando disso, né, falando que a
a pessoa está ligando aqui para cortar uma árvore porque está caindo folha na calçada dela, na varanda dela. E, infelizmente, isso não é motivo para suprimir a árvore hoje. A gente tem que entender que os benefícios ecossistêmicos desse indivíduo são muito maiores do que esse estresse ali que está te causando momentâneo, né? Mas é isso, Paulo. Eu acho que para identificar uma árvore de risco é necessário um profissional capacitado. Não dá para uma pessoa que não tem conhecimento olhar para uma árvore e decidir que ela vai ser cortada. A gente precisa estudar todos esses fatores juntos mesmo para inferir sobre o grau ali. E foi o que a professora Angeline falou, né? Angeline falou. Nós temos esses profissionais nas prefeituras das cidades, né? Será que nós Sim. temos? Não tem, né? A maioria das cidades não tem esse profissional. Elida Santos, qual o melhor equipamento para palmeiras? Sonico ou elétrico? Sonico ou elétrico? É o elétrico, tá, Paulo? Ele, na verdade, o próprio fabricante orienta ele para as palmeiras, né? E as palmeiras são muito tranquilas também de analisar, porque elas são bem cônicas, né? E ele mostrou aí em vários estudos que é um equipamento mais adequado para essa análise. Ronaldo Trescente, parabéns, Tamires e a CIF pelo excelente trabalho realizado em prol do setor florestal. Concordo em gênero, número e grau. E falando em CIF, nós vamos ter uma novidade em breve, né, Tamires? Não Vamos vamos contar sim. agora, não, mas já nós vamos fazer um belo do anúncio, tá certo ou errado? Vamos, não dá spoiler, não, Paulo. Não vou dar spoiler, não, mas que vem. Uma parceria entre a Paulo Cardoso Comunicações e a CIF, vem aí, guardem. Bom, nós estamos adiantadíssimo da hora, o pessoal já está pensando em almoçar. Tamires, as suas considerações finais, minha amiga. Paulo, muito obrigada. Eu acho que o que a professora falou antes é isso mesmo. A gente precisa entender que a gente precisa de floresta para tudo, pessoal. A gente precisa de floresta nas cidades, precisamos das florestas naturais, das florestas plantadas. Muitas vezes a gente fica muito preso aí no setor produtivo, né, que também é essencial, né? Eu não sei viver sem floresta, tá? Mas a gente tem que pensar em todas as outras formas de floresta que a gente precisa. Eu tenho certeza que você passa todo dia por uma rua, tem pelo menos uma árvore, né? E quando tá aquele solão quente, né, Paulo, é muito bom passar numa rua arborizada. O meu carro fica na sombra aqui o dia inteiro aqui. Eu coloco na garagem, porque a garagem bate um solzinho, agora na sombra lá não deixa. O problema lá só é o cocô dos passarinhos de vez em quando, mas faz parte. Faz parte. Obrigado, Tamires. E agora, vamos lá, Fábio Silvano, tempo show, temas muito interessantes. Boa tarde a todos. Boa tarde mesmo. Boa tarde. Então, Tamires, obrigado. E eu vou já falar aqui quais são as palestras de amanhã. Amanhã nós vamos falar muito sobre maquinário, sobre a questões de inovações tecnológicas. O Saulo Guerra, diretor da Agência Unesp de Inovação, vai falar sobre inovações tecnológicas na silvicultura, o que tem de maquinário moderno que está vindo ajudar no plantio e na colheita. E o Adriano Barbosa, logo em seguida, ele é técnico em aplicação de produtos da Komatsu Forte, vai falar sobre colheita em áreas declivosas, inovação e ancoragem, sobre o novo equipamento da Komatsu, acabou de ser lançado. E o Bruno Leão Said Schettini, também professor das áreas de colheita florestal, transporte florestal e ergonomia da Universidade Federal de Viçosa, com o título Panorama da Colheita Florestal do ponto de vista ergonômico, muito interessante. O pessoal de colheita está louco para ver essa palestra. Depois o Arthur Araújo Silva, professor de colheita, transporte e estradas da Universidade Federal de Viçosa, título Tecnologia Gêmeo, digital aplicada à colheita florestal. Tecnologia Gêmeo, estou louco para saber o que é. E depois, nosso encerramento com a palestra magna do meu amigo Rafael Malinovics, diretor da Golden Forest, falando como ampliar o valor da produção florestal. Esse tema é muito interessante, muito top. E eu, se eu fosse você, não perdia um momento sequer do dia de amanhã do nosso Congresso Florestas Online 2022. Agradecendo, então, nossos patrocinadores, a Bayer, a Controfor, a Arbogen, a Mirex S, a Invix Ambiental, Dinagro, Komatsu Forest, Singenta e Atamex. Pessoal, obrigado aqui pelos comentários. Valeu muito, obrigado a todos. E vou pedir para a nossa diretora Luísa rodar a vinheta de encerramento do nosso congresso. E até amanhã, 8 horas da manhã. Tchau.